Muito bom dia, pessoal. Bem-vindo ao Ações no Radar agora da primeira semana de junho. Vamos do dia 1 ao dia 5 de junho, ver aí quais são as possíveis estratégias que vão ativar nessa semana. Só que antes, e aí um assunto mais sério, eu preciso conversar com vocês. Muita gente está usando Ações no Radar de forma errada. Por favor, atentem a esse aviso. Os estudos aqui apresentados possuem caráter educacional. Não configuram de forma alguma call ou sugestões de compra ou venda. Suas operações devem ser sempre baseadas em seus estudos, respeitando sempre o seu devido gerenciamento de risco. Por que esse aviso? Porque o que estamos vendo aqui são estratégias operacionais que podem ser ativadas. Para isso, você precisa 1. Conhecer a estratégia. 2. Saber os critérios de ativação. 3. Saber onde colocar stop. 4. Saber com que mão vai entrar. Não adianta meter 10 mil ações numa IDNT3, aí, numa IDEANET. Você não vai conseguir sair. Então, cuidado com isso. Teve gente que essa semana quebrou. Por quê? Eu falei de uma estratégia, a pessoa cegamente comprou na segunda-feira, a estratégia nunca ativou, andou contra, a pessoa não soube como estopar, não sabia estopar, e aí quebrou. Feio. Então, cuidado, entenda as estratégias. Não conhece as que eu estou falando? As 9.1 até 9.4 você acha fácil aqui no YouTube pelo Palex. Eu prometi gravar um vídeo ensinando o básico delas. Ainda não dá, mas eu vou gravar. Falei de opções? Pesquisa opções. Falei de tática da sombra superior? Pesquisa sobre isso. Eu falo o nome da estratégia que é para facilitar a pesquisa. Vai ter o curso do método do Rafael Nicolau? Vai ter, onde eu explico os critérios de excelência disso. Não é qualquer 9.1 que a gente entra. E assim vai. Terá o curso? Terá o curso. Vai ter day trade, vai ter camp trade presencial quando acabar a corona? Vai ter presencial. Vai ter um final de semana só para day trade? Vai ter. Só que, gente, tem que ter paciência. No momento, não sabe o que está acontecendo? Acompanha, vai estudando, usa isso para aprender. Não é porque eu falei que aqui tem um 9.1 de compra que é para comprar segunda-feira. Porque na segunda-feira, em vez de subir, pode descer sem nunca ter ativado a estratégia. Então eu nunca teria entrado no negócio e você está perdendo dinheiro. Cuidado com isso, tá bom? Então olha, recado dado. Se a partir desse recado você insistir em fazer coisa errada, não posso te ajudar. Sai desse canal. Vai procurar um analista CNPI que te pega pela mão e te ajuda. Você quer aprender? Você quer estudar? Então continua comigo nesse vídeo, tá bom? Começamos com uma olhadinha básica no Ibovespa. A gente sempre gosta de fazer isso, né? Do lado esquerdo semanal, do lado... a minha câmera é invertida, né? Então, desse lado aqui semanal e desse lado aqui diário, tá? Então... eu olho uma coisa um pouquinho mais larga e outra coisa um pouquinho mais específica dentro dos dias. Semana passada deu 9.1, subiu, bonito, legal, volumão. Sexta-feira segurou, deu um sinal de queda aí, mas segurou, muito bacana. E eu havia falado, rompeu a média de 400 no diário, isso é ótimo. Corrigiu até ela, isso é perfeito. Tentou perder ela, não perdeu. Então, essa média de 485,539 no Ibov, não é índice futuro. No Ibov é um suporte. Legal? Índice futuro agora, não tem aquela média de 400 que vocês estão vendo no diário, né? Quem está cuidando é a média de 9. Deu uma afastada da 21. Isso preocupa um pouco, mas não muito. Agora, no semanal, quem serviu de resistência... foi nos 88 mil pontos, a média de 400, exponencial, tracejadinha aqui, tá? E logo acima temos uma Wells Wilder que deve se encontrar com a 21 em algum momento próximo. Então temos forte zona de resistência à vista, beleza? Não tem estratégia aqui, quando tem eu falo. Dólar futuro, esse sim tem uma estratégia. Teve uma anterior, deixa eu apagar todos esses estudos aqui. Teve uma anterior que eu falei dessa venda aqui. Tá andando ainda, tá? Já tá aí, ó, 400 pontos já de queda. Uma coisa gigantesca. E agora tá dando um 9.1 de venda. Como que funciona? Perde a mínima
perde um meio ponto abaixo da mínima, né? Aqui está arredondado, mas perde meio ponto abaixo da mínima. Nós temos uma entrada, tá bom? Então, perdeu aí, no semanal, perdeu 280, caiu 279,50, temos uma entradinha. Já aqui no diário, nós temos um 9.3 de venda. Não é exatamente o tipo de 9.3 que eu gosto de entrar. Isso aí eu teria que desenvolver mais com vocês. Para isso que vai existir o curso, porque nós vamos ficar horas falando só de 9.1, só de 9.2. Mas, resumidamente, a média de 21 não me agrada. E esse tipo de curva combate com esse primeiro anterior. A gente tem uma retração específica aqui. Enfim, vários critériozinhos. Não gosto muito desse 9.3. Eu imagino que ele deva subir um pouquinho para essa média convergir junto, tá bom? Então, no diário não vejo exatamente uma boa estratégia esse 9.3 de venda. No semanal, esse 9.1 parece sim interessante. O DI acelerou a queda, acelerou legal. Porém, fato importante, ele fez um teste aqui embaixo, nessa regiãozinha aqui ó, do 4,21, né, do 210. Ele fez esse teste e não perdeu o suporte. Então, o suporte imediato, 4,21. Abaixo dele, a mínima aqui no 4,14. Beleza? E agora vamos para as ações. Temos algumas estratégias e temos estratégias conflitantes também em alguns papéis, tá? Então, iniciando BBAS, nós temos uma tática de sombra superior no semanal, batendo de frente com o 9.1 de compra. Então aqui tem que tomar muito cuidado. Tática da sombra superior. Nós temos essa sombra aqui. Caberiam 2 corpos reais aqui em cima, beleza? E na perda aqui deste carinha, nós temos 29,75. Então abaixo de 29,74 a venda. Porém, tem suporte imediato na média de 400, duas vezes aqui. A exponencial, a aritmética. Lá embaixo o Ellis Wilder, tudo bem? E isso é um 9.1 de compra, então na superação dessa máxima também haveria uma estratégia de compra, tá? No diário temos um 9.3 de compra também, seria a superação deste carinha aqui, 30,85, 30,86 na verdade, tá bom? Teria também um conflitante aqui, então muito cuidado com o Banco do Brasil na estratégia que você quer adotar. BRDT3, eu ia falar Bradesco, eu tô doidão já. Temos um ponto continuado de venda. Semana passada eu falei, possível... Não falei? Deixa eu pegar aqui se eu falei. Não falei aqui, eu pensei só, desculpa. Esse aqui eu acho que eu não coloquei na semana passada. Ou talvez eu tenha falado no pedidos da semana, enfim. Tem o 9.1 que vai de encontro com uma média de 21 nesta inclinação. Essa inclinação da 21 é um momento em que ela é mais relevante. Prova é que isso aconteceu agora, ela está sendo relevante, serviu de resistência. Na perda então de 20,76, nós temos um ponto continuado de venda. Cuidado com a média de 9 aqui, que vai ser sim um suporte e deve segurar o preço, tá bom? No gráfico diário, há quem diga que aqui é um 9.3, eu descartei já a possibilidade de 9.3, e também no diário nós temos bastante resistência acima, tá? Então cuidado aí com BRDT. Bitou dando pra gente aí uma tática da sombra superior feia, bem feia, tá? Mas não deixa de ser. Temos aqui um contexto que reforça essa tática da sombra superior. Primeiro, porque que ela é feia? Porque tem esse pavio aqui e porque não cabem exatamente duas vezes o corpinho aqui, né? Então se eu for pegar aqui ó, 2 corpinhos, ele não cabe, né? Ele supera, tá? Então ele é meio feio. Só que a gente está no topo histórico. É um topo histórico desse papel, né? Vou colocar aqui no gráfico mensal para vocês verem. Topo histórico, tá? Ó. Topo histórico. Então, na perda de 86, tá? Não é 86,1, na perda de 86, temos aí a venda. A gente tem contexto. Toda vez que chega em 93, 94, vamos arredondar. Toda vez que chega no 94, o pessoal vende. Afastou da média de 9 e afastou bem da média de 21. A média de 21 está no 67 ainda. Isso tudo no semanal, tá? Então podemos ter uma venda.
Ah, Rafael, não tô com coragem, o stop é caro, um stop de 14,5%, tá? Tá caro. Espera o 9.1 de venda que perca a média de 21 aqui, tá bom? Só 9.1 não, mas o 9.1 que perca a média de 21 também dá, beleza? CPFL Energia, ponto continuado de venda também, tá? Deixa eu ir mexendo, eu tô com uma tabela aqui do lado, essa tabelinha aqui, ó, né, que eu uso para me guiar. Tava usando o caderninho, mas aí eu ia ter que ficar calculando na calculadora, eu tava perdendo maior tempo. Aí me passaram umas fórmulas aqui para fazer o cálculo automático de stop, enfim, bem legal. Não, eu não passo essa tabela para ninguém, tá? É só eu sei usar, eu desenvolvi para mim. Não vai adiantar eu te dar a tabela, não vai resolver. Mas vamos lá. PC de venda, ponto continuado de venda, na perda de 31 com 30. A média de 21 não está exatamente na inclinaçãozinha tensa, mas mostrou-se sim como uma forte resistência para a semana passada. Ora, se é resistência da semana passada... Desculpa, gente, minha garganta não tá legal. Desculpa, perdão. Se a semana passada foi uma resistência, então perda de 31 com 30, temos o ponto continuado de venda, tá bom? Stopzinho de 7,4%. Esse aqui tá mais legalzinho. Eu só tô com dúvida de confiar muito nessa entrada por causa desse monte de pavio aqui nessa regiãozinha. E porque nas duas últimas semanas, toda vez que tocou R$29, entrou força compradora. Então esse aqui é o que está me ressabiando de ficar confiável e meter uma venda aí. Mas, dependendo de como andar na segunda-feira, eu vou meter uma venda sim. MRV, ponto continuado de venda também, na perda de 14,86, tá? Temos uma vendinha aqui, bonitinha, né? Ponto continuado também, né? Isso também poderia ser chamado de tática da sombra superior, tá? Dá na mesma. E no diário temos um 9.1 de venda, tá bom? Temos um 9.1 de venda. Só toma cuidado que imediatamente aqui embaixo... Deixa eu tirar esse cadeado. Imediatamente aqui embaixo, olha, nos 14,70 mais ou menos, tem um suporte, tá bom? 14,70 tem suporte, na 9, 14,50 até essa semana, vai aumentar. Se perder, aí a gente começa a buscar os R$13, tá bom? Alvo final de MRV... Opa, vou voltar aqui. Alvo final de MRV seria R$10, mas eu duvido que caia até lá. Então, Neoenergia tá dando um 9.1 muito fofinho. Por que muito fofinho, né? É um 9.1 de compra, muito fofinho, cujo alvo é a média de 21. O primeiro alvo, o segundo alvo é lá nos 22, lá em cima, perto do fechamento do gap, tá? Porém, não teve volume, né? Subiu sem volume aí em comparação aos volumes de queda. Os volumes de queda ainda são superiores aos volumes de alta. E muita atenção que quando chega nessas regiões aqui de cima, o pessoal tá batendo, né? O pessoal tá batendo forte aí no papel. Então, cuidado com isso, tá bom? Imediatamente aqui no diário dá para ver melhor. Resistênciazinha aqui na região dos 19,20. Beleza? Então, esse aqui, um ótimo candidato, mas vai exigir um acompanhamento mais detalhado, tá? Natura, né? Natura Corp, agora Grupo Natura, né? Que chique. Tá dando 9,3 de compra no diário, na superaçãozinha de 37,94. Né? O stop seria 36,09, o stop original dele, mas se o seu gerenciamento de risco permitir, eu acho que talvez abaixo de 35,69 seja melhor. Tá? Vai servir como uma leve resistência para talvez ele testar de novo e continuar subindo. Mas você tem que entender como funcionam essas estratégias, tá? Não é sair metendo compra. Não, tem critério para entrar, tá bom? Rente. Dando aí pra gente um 9,3 de compra no diário também. Superação 38,49, né, um centavo acima. Temos a entradinha. Ótimos suportes aqui na região dos R$36, tá? Tem uns suportezinhos legais aí. Tanto visuais gráficos, né, quanto de médias, tá bom?
Sim, só cuidado aqui com rente, com a média de 21 que está num cenário de resistência, tá? Então, provavelmente essa região dos R$ 40 deve segurar o preço e não teve volume comprador, tá bom? O volume veio abaixo da média, ó, a média de 20 períodos, né? Veio abaixo da média o volume. Então, para superar R$ 40 vai ter que ter força, tá? Vai ter que ter interesse comprador. Então, atenção, se você for comprar, cuidado aí nos R$ 40. Para day trade é um bom papel. Próximo agora, Alpa 4, né? Alpagartas. 9,4 de venda na perda aí do 24,63. Então perdeu 24,63, 1 centavo abaixo. Temos uma vendinha, risco de 9,95% de stop, tá? Dolorido, então cuidado aí, tá bom? Cuidado aí com Alpagartas. Pelo menos tá com cara de que realmente quer manter uma consolidaçãozinha aí. O primeiro alvo seria nos 22,18, mais ou menos aqui embaixo, na mínima desse candle, tá? Segundo alvo seria lá nos R$19, aqui embaixo, já mais difícil de acontecer. Alupar. Alupar PC de venda no semanal. Perda de 24 com 26. Nós temos então um PC de venda que contrariou um 9.1 de compra, né? Sempre quando tem esse tipo de média eu falo, isso aqui serve de resistência. Só hoje já mostrei acho que uns 4, 5 exemplos, né? Então, ó, cuidado, beleza? Serviu de resistência, perdeu, pode cair, cuidado com a média de 9, tá bom? Cuidado com essa média de 9 agora. Ela tende a dar uma seguradinha. Duratex, eu vou ser honesto, eu fiquei na dúvida se colocava aqui para vocês. Ele tá no meio de uma média de 400, acabou de perder ela e tem no gráfico diário um 9.3 de compra. Superação de 11,22. E no gráfico semanal, uma tática da sombra superior de venda, aos 10,48. Em ambos os casos, é difícil ele andar. Para ambos os lados aí tá difícil. Você vê isso que caiu o volume. Quando caiu o volume aqui, significa que há uma leve perda de interesse no papel. Tá? Há uma leve perda. As pessoas estão esperando que outras pessoas tomem alguma decisão. E até o momento ninguém está tomando, ninguém está querendo realmente forçar uma subida aqui, porque sabe que mais ou menos na região dos 12 deve ter uma galera falando, chegou aqui eu vou meter venda. E ao mesmo tempo ninguém está querendo se desfazer muito do papel, porque sabe que na região dos 9 tem gente falando, abaixo de 9 eu compro. Então tá um stalemate aqui, tá uma situação de confronto, né, vamos dizer assim, entre vendedores e compradores, onde um está esperando o outro sacar a arma para atirar, né? Depois temos Eneva. Eneva, um PC de venda, né? Na perda de 37,21, mais um que a média de 21 está servindo como resistência, tá? Porém, chamou um pouco a atenção esse padrãozinho aqui nessa semana, né? Esse padrão formou esse padrão aqui, tá? Foi feio, foi esquisito, né? Então, abriu com um puta de um gap de alta aqui, chegou aqui nos 38, devolveu tudo na segunda-feira, devolveu tudo, né? Quando bateu na média de 21, devolveu tudo. Aí depois, abriu nos 37, de novo gap de alta, de novo subiu lá em cima e de novo devolveu tudo. Aí na quarta-feira, subiu, chegou a testar aqui embaixo, entrou força compradora, chegou a tentar superar o dia anterior, não conseguiu e fechou um pouquinho acima. Dia seguinte, gap de baixa que acelerou para baixo. Quer dizer, o papel não sabe o que faz, cara. Esse papel não sabe para onde vai. E aí na sexta-feira foi o dia que terminou de arrebentar, né? Abriu com baita de um gap de alta em relação à quinta e devolveu tudo, chegou a tocar 37,22. Aí o pessoal comprou acima aqui, quando tocou 37,41, essa média de 9, entrou uma forcinha compradora e acabou fechando o dia aí nos 38,19. Então quer dizer, esse papel está muito confuso, tá? Não está um papel direcional, foi uma semana extremamente esquisita para a Eneva e ela não tem esse padrão. Se a gente voltar, né, mesmo no período conturbado aí, né, se a gente volta, a gente vê algumas defesas, sim, mas não tem esse padrão esquisito, né? E se a gente vai nos períodos normais do papel, a gente vê que
ele sobe com convicção, dá uma pausa, continua subindo, dá uma pausa, e aí quando cai, cai com convicção. Não fica dúvida, não é um papel esquisito, tá? Isso aqui é padrão Taurus, né? Tá muito feio, tá bom? Mas temos aí o PC de venda na perda de 37,22. Exetec está dando uma tática da sombra superior com um critério extremamente fraco, que é a banda de Bollinger de 8 períodos, tá? Um critério meio fraco junto aqui. Aqui tem uma resistênciazinha também, que valida. Porém, o MACD está acompanhando o movimento aí. Até há uma divergência, mas bem pequena. Então, só toma uma atenção se você quiser vender Zetec. Primeiro que ele pode bater, né? Isso se ele perder 31,60, ele pode bater aqui na média de 9. Bateu na média de 9, pode servir como um suporte que ele jogar para cima de novo. Perdeu isso, toma cuidado, porque não tem exatamente um ponto que você fala, aqui entrou força compradora. Semana passada foi um período de muita compra. Porém, em relação a todo o período de venda anterior, foi fraco. Então isso, toma cuidado, tá bom? Grandene aqui, superação de 7,38. Nós temos um 9,1 de compra a um risco de 6,78. Tá? O que chama atenção é o seguinte, né? Ele fez um gap aqui, ó. Nesse dia. Foi dia 25. 25 foi segunda-feira, tá bom? Então ele fez um gapzinho de alta, fechou aqui um dia, no dia seguinte ele abriu aqui, e igual Eneva, né? Testou lá em cima, devolveu tudo ao longo do dia. E aí no dia seguinte, na terça, subiu forte. Tá? Então uma galera realizou aqui, meteu venda aqui para realizar e depois continuou subindo. E na sexta ficou um candle de equilíbrio de forças. Os pavis praticamente iguais, com um corpo real praticamente quadradinho, assim, bonitinho, né? Isso é um spinning top, é um candle de dúvida que pode ensejar uma queda, tá? Quem opera candle costuma meter uma... Quem opera só price action, né? Só assim, né? Tem gente que só opera assim. Quem opera só assim pode querer meter uma venda na perda aqui do 7,11, tá? Eu não opero só assim, eu gosto de usar vários critérios. Então toma cuidado com isso, o volume foi grande para segurar o preço acima de 7,37. Porém, esse papel já mostrou aqui, padrões de candles não são exatamente o forte dele, né? Então, pode ser que continue subindo, só cuidado aqui com 7,78 e com 7,63, que são resistências à vista, tá? Pomo tá dando um 9,3 de venda, não, perdão. Pomo 4 tá dando um 9,1 de venda, ah, tá. Pomo 4 tá dando 9,3 de venda no semanal e 9,1 de venda no diário. Ele está com duas estratégias de venda, tá bom? No diário, o risco é de 5,32%. No semanal, o risco é um pouquinho maior, é de 9,50%. Tá? Então aqui o stop fica um pouquinho menor. Só cuidado com uma coisa, tem uma média de... Peraí. Caraca, vou ficar sem voz hoje. Tem uma média de 400 logo aqui embaixo, segurando aí o preço, tá? A média de 400 Wells Wilder, que é muito forte. Já no diário não tem nada aqui para baixo. E aí o segundo problema, o papel já vale 2,60, tá? Meter uma venda num papel de 2,60, vai com cuidado, tá bom? Vai com cuidado. Porto Seguro? Porto Seguro 9,1 de compra. Superação de 47,31. 47,31, deixa eu só ajustar aqui. 47,31. Tá? Nós temos aí alvos lá no 50 e 78, um pouquinho antes da média de 21. Então talvez seja interessante, porém temos resistência gráfica. Regiãozinha dos 48,30, regiãozinha dos 49,30. Ai, coincidência. Depois 50,80 e depois aí já vai ser acima da média, né, 54. Alvo final que eu coloquei aqui 54,25. Tá? Opa. Beleza? Mais 9,1 de compra. No diário nós temos um V-shape aqui afastado, né? Ah, o que é o V-shape, né?
V-shape em inglês é cara de V. Então tem a cara de V aqui, ó. Tá? Ainda precisa subir mais um pouquinho para fazer um V bonitinho, né? Mas temos aí um padrãozinho de V, né? Uma recuperaçãozinha em curto prazo de V. Afastado levemente da média de 21. O que para esse papel não significa muita coisa, tá? Só você tirar o zoom, você vê que vira e mexe a média de 21 afasta. Né? Vários momentos aí a média de 21 afasta e o papel continua subindo com ela afastada. Então isso não é tanto problema aí para Porto Seguro, tá bom? Na sequência, Amar 3, loja Marisa, tá? Superaçãozinha aí do 7,65, 9,1 de compra, já superou a média de 200. Volumão, gosto disso, gosto bastante disso. Próximas resistências na regiãozinha aqui do 9,30, que inclusive é um dos alvos. Amar 3, cadê o próximo? BR Properties, né? 9,3 de venda. 8, na perda de 8,35, nós temos uma vendinha aí em BR Properties. No gráfico diário, nós temos um 9,3 de compra. Conflito de estratégias. Como que resolve? Você vê qual que tem mais chance de prosseguir, de continuar andando com base em resistências anteriores, né? Então a gente tem várias médias de 400, tanto no semanal quanto no diário para cima, mas apesar que o alvo aqui do 9,3 de compra não chega nem lá, né? O alvo final seria 9,60, antes dessa média aqui, tá? E aqui no semanal para baixo não tem nada, tá? Tem só suportes gráficos, tá bom? Então aí fica o critério subjetivo de cada um. Vulcabras, 9,1 de venda no diário. 9,1 a favor da consolidação. Então temos uma consolidaçãozinha aqui, cenário de caixote, né? Cenário de caixote. E aí dentro do caixote fazendo assim, né? Então temos um 9,1 a favor da consolidação. Perdeu 4,16. Temos uma vendinha. A média de 21 nesse cenário de tricô até tem servido aí como suporte e resistência em alguns cenários, né? Aqui, mas ela está sendo facilmente superada, porque ela não está exatamente na inclinação forte dela. As médias começaram a tricotar. Então 9 com 21 estão começando a fazer esse tricô entre elas, tá? Tricotando, temos consolidação. CIA, olha que coisa, uma estratégia em CIA, hein? Primeira estratégia nesse papel, eu acho. Até teve 9,3, mas o papel era muito novo. E temos então 9,1 de compra em CIA no gráfico semanal, aqui na esquerda, superação de 9,56. Cuidado só com uma resistência gráfica. Opa! Cuidado só com uma resistência gráfica aqui nos 10,35, mais ou menos, tá? 10,40, sei lá. 10,37. Tá bom? Essa regiãozinha toda aqui, olha. Essa regiãozinha toda da CIA. Então, da ativação até lá em cima, é zona que até então havia venda, tá? Porém, o volume foi bem significativo em relação aos últimos dias. Depois, Unipar. Unipar dando 9,3 de venda. Unip 6, tá? 6. Dando um 9,3 de venda. E tem gente que fala que o Unip é da universidade. Não, gente, isso aqui é Unipar, é outra história, tá? Perda aí dos 22,59. Eu tô falando isso da Unip porque teve um carinha me chamando no Instagram falando, viu? Você acha que é hora de comprar Unip? Porque vão começar a fazer EAD e tal, né? E eu falei, olha, é Unipar, né? Não tem nada a ver com Unip, né? Deixa eu mostrar aqui o que é Unipar. Aqui, olha. Unip 6. Unipar Carbocloro. É uma chemical company, né? É uma empresa de componentes químicos baseada em São Paulo, tá bom? Então não tem nada a ver com a faculdade Unip, tá, gente? Né? Então só cuidado aí, tá? Não tem nada a ver com faculdade. Tem gente comprando aí porque o Unip ia lançar EAD de não sei o quê. Não tem nada a ver, tá? Então,
9,3 de venda na perda de 22,59. Tem, lógico, todo 9,3 vai ter uma resistênciazinha imediata no topo que começa a dar o sinal 9,3, tá? Mas, próximo alvo nos 21,21, então acima dessa média de 200. E aí, se perder ele, alvo aí lá nos 19,80. Esse aqui tá dando um risco de 6%, tá? E agora, aqui tá menos tendo risco nessa semana é a COSE, 9,1 de venda no diário. Perdeu 51,49. Perdeu 51,49, tá certo? Perdeu 51,49. Nós temos uma venda junto com um PC de venda no semanal. Cuidado com essa média de 9, cuidado com essa média de 400. Tem uma vendinha. A última vez que eu vi, o aluguel estava caro. Então, ó, pensa bem antes de vender esse papel, tá? E não é porque o risco aqui está de 2%, esse risco, tem um risco de 2% aqui, não é porque tem um risco de 2% que é você que vai meter venda aqui agora, legal. Usa critério, hein? Usa critério. Eternit, 9,3 de venda no semanal. Perdeu 2,53. Problema é, o papel já está valendo 2,53, né? Bem pouco, né? Chegou a valer seus 7, não sei se chegou a bater 8 reais. Chegou a valer 10, 11 reais, faz muito tempo. Mas perdeu aí 2,54, é uma vendinha. Não sei como está a taxa de aluguel desse aqui, consulta antes de vender, tá? E RCID, perda de 3,95, temos uma vendinha aí. Também cuidado com o valor do papel, já está bem baixo. E suporte forte aí na região, tem um suporte forte aqui, viu? Regiãozinha dos 3,70 mais ou menos, tá bom? Então cuidado aí. Gente, esses são os papéis dessa semana. Desculpa a voz falhando aí. Cautela, prudência, saiba o que você está fazendo, não vai fazer caca. E é uma semana que está muito tumultuada, hein? Protestos fortes nos Estados Unidos, escalando muito forte. Protestos pesados, tá? Tem gente sendo espancada na rua. Lojas sendo saqueadas, o negócio tá feio lá. Briga Estados Unidos com a China, o negócio também já tá esquisito. Eleições nos Estados Unidos que vai ter no fim do ano, que já tá meio conturbado aí com o Trump, o cenário Trump e tal. Aqui no Brasil, Bolsonaro se pegando com o STF e umas manifestações meio esquisitas da nata, assim, daquele grupo forte, o grupo duro bolsonarista, né? O pessoal se vestiu de máscara, se andando com tocha em Brasília. Tá semana esquisita. Pode ser que tudo acalme logo no começo da semana, siga. Pode ser que o senhor mercado tá nem aí com isso e meta compra em tudo e comece a subir tudo. Enfim, tá esquisito. Em cenário incerto e em cenário esquisito, o que a gente faz? Nada, vamos pescar. Deixa passar a turbulência, né? Tá bom? Então, vejo vocês agora, lá no finalzinho do dia, no Pedidos da Semana, tá bom? Estou abrindo a enquete no Instagram a partir agora de 11h30. Assiste o vídeo antes, vê as ações, depois entra com a sua estratégia. Depois entra com seus pedidos. Ok? Um ótimo fim de semana a todos. Vejo vocês no fim de domingo com Pedidos da Semana. Até lá!